Olá, sou o jornalista Wilson Silvestre. Este é o canal Hoje News, um canal de notícias, opinião e entretenimento. Como fazemos todas as terças-feiras, hoje vamos conversar com o Dr. Paulo Goiás, advogado de Brasília, especialista em direito eleitoral, mas com uma característica singular. Ele conhece como poucos o serpentário político de Brasília, principalmente do Congresso. Nós vamos falar um pouco sobre qual é a opinião dele, como é que ele está vendo essa CPI da Covid, ou da saúde, se prefere alguns, ou como o próprio serpentário está dizendo, a CPI do fim do mundo. Bom, o que se trata dessa CPI do fim do mundo? É uma CPI que pretende, tudo indica, pelo menos pelas declarações dos seus membros, principalmente o senador Renan Calheiros, que está cotado para ser o relator, e o Randolfo, que é suplente. Esses dois são nitroglicerina pura, visceralmente contra o presidente da República. Então, assim, é considerada a CPI do fim do mundo por conta desses ingredientes aí políticos. Bom, para falar um pouco, esclarecer para nós, ou dar uma luz sobre o que vai vir aí com essa CPI, hoje, como eu disse, temos o Dr. Paulo Goiás para explicar para a gente o que vai desenrolar, quais são as consequências que isso pode trazer para nós. Bom dia, doutor Paulo. É um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Então, doutor Paulo, eu começo aí perguntando ao senhor, essa CPI vai produzir alguma coisa interessante? Ou vai realmente esclarecer para a população brasileira se houve negligência do presidente, ou se não houve, ou é apenas um biombo para fazer com que o presidente sangre até o final de seu mandato e, obviamente, nem chegue no segundo turno, se for disputar a reeleição. Como é que o senhor está vendo isso aí? Bom dia, Wilson Silvestre, bom dia aos nossos ouvintes. Eu acredito que a CPI, ela lembra um livro que eu comecei a reler, A Arte da Guerra, nos 13 capítulos originais. Então, no Arte da Guerra, da CPI, nós podemos destacar o seguinte. Primeiro, sobre o que você falou da CPI ser um palanque eleitoral. O presidente da Câmara ontem, na entrevista que ele deu para a Jovem Pan, ele destacou o seguinte, que a CPI é perda de tempo e que o Congresso não é delegacia de polícia. E ele diz, abre aspas, neste momento, nós precisamos produzir leis que facilitam a vida do cidadão, que cuide do emprego, que gere renda, que dê perspectivas melhores para a administração pública com a reforma tributária. No entanto, o que é que nós vamos ter nessa CPI? Nós vamos ter uma situação em que a oposição vai focar na apuração da conduta do presidente Bolsonaro no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e os governistas vão focar na atuação dos governadores e prefeitos, principalmente pelo lockdown e pelos desvios de recursos ocorridos, que já são 75 inquéritos da Polícia Federal, sem considerar os desdobramentos de inquéritos, como nós já noticiamos aqui, para apurar 2,2 bilhões de reais de desvio de dinheiro público federal por parte de governadores e prefeitos em todo o país. Bom, doutor Paulo, esse quadro que está vindo aí, para nós que estamos, digamos assim, um olhar um tanto distante dos bastidores, mas acompanhando aí algumas informações, digamos, de jornalistas não tão engajados como a grande imprensa, está engajada pelo que a gente vê nos noticiários, destruir de vez o presidente da República, não estão nem aí para o que acontece com o país,
para os desempregados que estão aí, pessoas desesperadas para comer, para sobreviver, gente que tem que pagar aluguel, enfim. Uma situação realmente dramática provocada por essa pandemia. Diante desse quadro, a pergunta que fica é o seguinte: essa CPI, obviamente, é política, mas dá pelo menos, o senhor acha que é possível chegar até os governadores, chegar até prefeitos, ou ela vai ficar com aquele bate-boca e só concentrada no governo federal? Porque tudo indica que esse ramo, os governistas querem chegar até alguns prefeitos e alguns governadores, vamos aqui separar o joio do trigo, não é todos os governadores que cometeram um desatino aí, mas alguns prefeitos, por exemplo, principalmente de algumas capitais, grandes cidades, realmente cometeu desvio, pelo menos assim, pelos noticiários que a gente vê. Mas a pergunta central é possível realmente uma CPI dessa dimensão alcançar estados e municípios? Isso não vai ter um debate jurídico, não vai acabar chegando lá no Supremo? Não, em primeiro lugar, ela não vai investigar estados e municípios. Ela vai investigar a destinação da verba pública dada pelo governo federal aos estados e municípios para combate ao Covid. Vamos dar alguns exemplos. O governador de Brasília, ele contratou uma empresa para fazer 179 leitos de UTI por 79 milhões de reais, que seria no Mané Garrincha. Construir a estrutura no Mané Garrincha, não foi instalada uma unidade de tratamento intensivo, apenas leitos, que é intermediário para o repouso do paciente. E esse dinheiro foi para onde? Ontem, a Procuradoria-Geral da República entrou com uma representação criminal contra o governador do Amazonas, por um desvio de 3,2 milhões de reais, que já são fatos concretos, sem considerar outros que nós estamos tomando conhecimento diuturnamente sobre esses fatos. Agora, a CPI tem um outro lado, ela vai ter um embate hoje, se cumpre ou não a ordem do juiz federal, Dr. Charles Frazão Moraes, que suspendeu a indicação de Renan Calheiros para a relatoria da CPI. Os senadores estão dizendo que não vão cumprir. E aí eu me pergunto, como é que o Senado deixa de cumprir uma ordem judicial? Naturalmente, o Renan não precisa ser indicado, porque ele não é eleito, ele é indicado pelo presidente da CPI, que provavelmente vai ser o senador Omar Aziz, que é do PSD do Amazonas e que é tido como mais governista do que oposicionista. Mas, de qualquer sorte, vamos ver como a CPI, às 10 horas da manhã de hoje, vai se comportar em relação a isso. Acredito eu que vão eleger a mesa da CPI e vão deixar a relatoria para uma segunda fase, esperando cassar a decisão do juiz. Até porque a ação da deputada Carla Zambelli tem alguns erros técnicos de pedido. Isso, inclusive, eu cheguei a comentar com a deputada Carla Zambelli através da assessoria dela, mostrando que o pedido era incompleto em relação ao que se necessita na CPI. Mas nós vamos ter realmente, Wilson, uma situação muito atípica, porque essa CPI ela vai durar até as eleições, até a definição das eleições. Ninguém tem a dúvida disso. E vão tentar sangrar o presidente de todas as maneiras possíveis e impossíveis. Então nós vamos ter uma CPI no Senado sangrando o presidente, um Supremo Tribunal sangrando o presidente, e vamos ter hoje uma maioria na Câmara apoiando o presidente da República, e nós vamos ter um embate forte aí pela frente. Como disse o presidente da República, está na hora da nova independência do Brasil. Bom, mudando um pouco de assunto, doutor Paulo, vamos falar dessas movimentações aí dos partidos. Por exemplo, o PSDB tentou, ontem teve uma reunião aí para discutir se lança candidato, quem vai ser, o Tasso Gereissati, o senador Tasso Gereissati do Ceará, do PSDB do Ceará,
se apresentou como um pré-candidato a presidente da República pelo partido, como um candidato de centro, que é o que os partidos estão buscando, os partidos que dão principalmente sustentação ao governo no Congresso e na Câmara. Bom, Tasso Gereissati já deu umas bicadas aí no governador de São Paulo, João Dória, que estava ali meio escondido, se ia disputar a reeleição, estava em dúvida, mas de repente ele resolveu entrar no Senado, disse que vai disputar, se for o caso, vai entrar na corrida pelo partido, vai buscar um centro. A base dele, ele está em confronto com o presidente da República, exatamente para atrair holofotes, para alavancar, digamos, a pré-candidatura dele, mas vai esbarrar aí num PSDB mais dividido do que briga de vizinho. Como é que esses partidos vão se movimentar? Bom, minha pergunta para o senhor é o seguinte: tem PSDB lançando candidato. O progressista aí do Ciro Nogueira e do próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, também está buscando um candidato de centro. O Ciro Gomes já contratou, inclusive, o ex-marqueteiro do presidente Lula, da Dilma, o João Santana. Aí apareceu com uma rosa bonita, um marrom, está nos vídeos aí, uma rosa vermelha, falando que vai plantar flores, etc, etc. Já tentando desmistificar aquele negócio do que ele é agressivo. Bom, resumo é o seguinte: tem condições de encontrar um candidato de centro que vá reunir esse balaio de gato? Bom, em primeiro lugar, eu não acredito na candidatura de Tasso Gereissati. A situação do Gereissati é complicada. Ele renova o contrato agora em 2022. O governador do Ceará, o Camilo Santana, é uma força política, apoiado pelos Ferreira Gomes, que vai apoiá-lo com certeza, porque precisa o apoio para a presidência da República, pelo menos para dividir a votação no Ceará. Então, para mim, o Tasso Gereissati é apenas uma criação de fato para forçar o Ciro Gomes a apoiá-lo, já que o Ciro iria apoiar o governador Camilo Santana. Nós temos, por outro lado, o DEM, com o lançamento de candidatos a presidente, que já tem os nomes do Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que é um moderado, um ruralista, né? E ele atrai uma parte do centro e provavelmente ele pode tirar votos do presidente Jair Bolsonaro. Ele não é só rural. Nós temos ainda o Rodrigo Pacheco, que já é um nome cotado, desculpa, eu concluí aqui, que é o atual presidente do Senado, que também está pleiteando, inclusive, ser vice do Bolsonaro, e tem o Luiz Henrique Mandetta, que é o famoso Fica em Casa. Então, o DEM tem esses três nomes, mas eu acho que o que aglutina para uma candidatura a presidente é o Ronaldo Caiado, e se for para fazer uma composição com o presidente Bolsonaro, provavelmente será o Rodrigo Pacheco, até porque atrai Minas Gerais e pode buscar o café com leite. Então, é só fazer uma correção, não, acrescentar um dado. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do Democratas, ele é médico, ele também ruralista e médico. E hoje é tido como um player político em face das posições firmes que ele tem tomado, principalmente em relação à pandemia. Ele recebeu muitas críticas no início, mas recompôs e agora ele está retomando aí o processo de atividades econômicas dentro, já que caiu a curva de infectados e intubados em Goiás, diminuiu consideravelmente, caiu mais de 50% as internações de CP, aliás, 98%, corrigindo, de internação para UTI. Então isso deu aí, digamos, um certo fôlego para ele. Mas tem como está uma busca de candidatos de centro, doutor Paulo, a pergunta é o seguinte: eu já ouvi o ex-presidente Lula
que é candidatíssimo, ele já tem feito algumas declarações de que, não sei, aí vão ver o cenário, vou ser candidato. Muita gente acha que isso é uma estratégia, porque o Lula é maior do que o partido não tem candidato. Estão falando, inclusive, que vão lançar o Haddad candidato ao governo de São Paulo. Dentro desse espectro de esquerda, por exemplo, o pessoal não quer saber do PT. Diz que o PT é nitroglicerina pura, porque vai sujar o pessoal que está numa ascensão. O PCdoB, obviamente, ele vai procurar ali agregar com o PT lá na frente. Mas tem o PSB. Tem um PSB que deve ir com o Ciro Gomes. Então, essa divisão da esquerda aí, a minha pergunta para o senhor é o seguinte: favorece um candidato de centro? Com certeza, nesse cenário, nós temos o PT ainda com 40% da população contrário a ele entra numa eleição sem 40%, o seu nível de apoio hoje é em torno de 20%, 22%, já chegou a 35%, e nós não sabemos o efeito da pandemia nos principais líderes que estão no governo, principalmente no Nordeste. Por outro lado, o Dória vai ter um problema. O presidente Jair Bolsonaro está estimulando o ministro Tarcísio, da Infraestrutura, a sair candidato a governador em São Paulo. Então o Dória vai ter que se preocupar, não perder a base de São Paulo, disputar com Tarso e com outros nomes e ainda buscar aliança com outros partidos. Então a situação dele não é simples e é muito complicada. E para complicar esse cenário, o Supremo ontem, por 7-4, assegurou ao presidente Jair Bolsonaro a implementação do pagamento da renda mínima para 2022, para quem ganha até R$ 178 por mês. Para você ter uma ideia, existe 9 milhões de brasileiros que recebem menos de R$ 89 e 16 milhões que recebem até 178. Isso nós temos praticamente 20% do eleitorado que vão receber uma bolsa auxílio do governo durante 2002. E isso vai pesar no processo eleitoral, com certeza, eu não tenho dúvida. Então, nós temos um cenário montado em que, neste momento, o Ciro Gomes, que você citou, contratou por R$ 250 mil por mês, via PDT, o João Santana. E nos parece que isso já é uma forma de abuso de poder econômico. Com certeza os partidos vão questionar esse gasto, até porque o João Santana está prometendo um vídeo por dia até as eleições para a imagem do PDT. Então vejamos o seguinte: o PDT pega um homem que foi condenado na Lava Jato por corrupção, por ter recebido dinheiro frio, por lavagem de dinheiro, e coloca ele como a sua figura exponencial. O Ciro já não é um santo. Todos dizem lá no Ceará que ele vive nas nuvens brancas. Ainda pega um corrupto, então nós vamos ter uma mistura com o Ciro de nuvens brancas com lavagem de dinheiro. E isso é extremamente perigoso para a busca de aliados. Há um caminho pelo centro, com certeza. Eu não acredito na candidatura de Lula, porque Lula não vai arriscar, ele na última hora vai ficar. E ainda há uma discussão jurídica com relação ao Lula. Qual seja, o Lula, ele não houve a nulidade da sentença com a aplicação do efeito ex tunc. Apenas se declarou a incompetência do juiz. Caberá ao juiz de Brasília manter ou não a sentença. Então, entendo eu que neste momento o é indefendível. Agora, é uma discussão jurídica de alto grau que nós vamos ter pela frente ainda. Ok. Bom, chegamos aí mais um final de uma conversa. Hoje, trocando aqui algumas impressões e sabendo um pouco dos bastidores e avaliações jurídicas e políticas com o Dr. Paulo Goiás, advogado, especialista em direito eleitoral e também catedrático no serpentário político de Brasília, principalmente do Congresso. Sempre lembrando que às terças e quinta-feira, toda semana, o Dr. Paulo vai estar conosco aqui, contando aí esses bastidores, a gente analisando os caminhos que a política está tomando em relação a 2022.
2022. Doutor Paulo, muito obrigado por mais essa participação e até quinta-feira, novamente, voltar aqui, bater um papo aí sobre a política. Tá certo. Será um prazer sempre estar com você, com o nosso Hoje News e, acima de tudo, discutir um assunto tão polêmico que é a política nacional e o direito nacional. Eu tenho até uma brincadeira, eu notei que o primeiro jornal que você lê no dia é a publicação das matérias do Supremo Tribunal. Depois você vai ler a grande imprensa para buscar informações. Quer dizer, mudou-se a configuração política. Supremo hoje é fonte de notícia. Fiquem com Deus. Um abraço, doutor Paulo, e muito obrigado. Bom, chegamos ao final, agradecendo aí pela sua audiência, que é muito importante. Dê seu joinha, aquele cliquezinho lá, gostei, avalie e ajude o canal a crescer inscrevendo-se na nossa plataforma digital. Um abraço a todos e tenham muita paz, muita saúde aí enfrentando essa Covid.